Cerimônia está começando ali no Supremo Tribunal Federal. Agora, o ministro Luiz Roberto Barroso, ao lado de outras autoridades e também do presidente da República, chamando o hino nacional brasileiro. Daqui a pouco as autoridades vão começar a falar, então, e vamos acompanhar também o primeiro discurso do ministro Flávio Dino, como agora, então, empossado ministro do Supremo Tribunal Federal, ele que assume o lugar da ministra que se aposentou, Rosa Weber, e que assume também os vários processos que estavam com ela e parte de ações que era julgada também pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ali entre as autoridades, vemos o presidente do Senado, o presidente da Câmara, Luiz Inácio Lula da Silva, bem ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal. Todos estão entoando agora o hino nacional. E já a gente acompanha, então, parte dessa cerimônia, que tem mais de 900 convidados, que deve ter os comes e bebes ali mesmo, como adiantaram para nós os nossos repórteres que fazem essa cobertura, Não haveria nenhuma festa, nenhuma cerimônia à parte para a recepção do novo ministro Flávio Dino. Tudo deve acontecer ali, deve haver também uma missa e várias personalidades participam dessa posse. Além de pessoas do setor jurídico, também vários políticos, já que o ministro Flávio Dino tem a divisão da sua carreira entre essas duas partes. Atuou como professor de universidade, atuou como juiz, mas também foi governador. Mais recentemente foi ministro da Justiça, deixou esse lugar depois da indicação do presidente da República, fez uma última passagem pelo Senado e, no lugar do ministro Flávio Dino, entrou então o ministro Ricardo Lewandowski. Vamos acompanhar um pouco. Bom, a rádio está de volta. Pessoal da rádio que nos acompanha, nós estamos agora transmitindo ao vivo a cerimônia de posse do ministro do Supremo Tribunal, Flávio Dino. Com a palavra agora o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos ao vivo. Inácio Lula da Silva, que nos honra com a presença, e igualmente o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira. Cumprimento muito especialmente meus colegas, ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje e sempre, nosso decano, ministro Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, ministro Zé Antônio Dias Toffoli, Luiz Fux, Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa de quem cumprimento todos os membros da Justiça Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça e ministro Cristiano Zanin. E cumprimento também os ministros de sempre, que igualmente nos honram com a presença, ministro Francisco Rezec, ministro Carlos Mário Veloso, ministro Marco Aurélio, ministro Nelson Jobim, ministro César Peluso, ministro Carlos Aires Brito, ministro Ricardo Lewandowski, hoje também ministro de Estado da Justiça, e cumprimento muito especial e carinhosamente a ministra Rosa Weber, que igualmente nos honra com a sua presença. E também o Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet Branco, e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor José Alberto Simonetti. Convido o decano do tribunal, Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, e o mais moderno, Sua Excelência, o ministro Cristiano Zanin, para juntos conduzirem o empossando Flávio Dino ao plenário. Bom, o ministro então agora convocando, aquele que tem mais tempo de casa e aquele que é mais jovem na casa para poder fazer a condução, então, da posse do ministro Flávio Dino, que assume este cargo hoje e poderá ficar como ministro do Supremo Tribunal Federal até abril de 2043. Então, até abril de 2043, ministro Flávio Dino, caso tenha saúde e todas as questões para a permanência no cargo, esse prazo é o que o permite, então,
chegar e permanecer nesse cargo. Agora você que nos ouve, né? O pessoal tá aplaudindo justamente a entrada do novo ministro Flávio Dino, que já está vestido com a toga, ele que foi recebido então pelos ministros Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. Cristiano Zanin, o último a integrar a corte antes do ministro Flávio Dino, também indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os ministros estão ali reunidos, além dos presidentes do Senado e da Câmara e também do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Convido o senhor Flávio Dino a prestar o compromisso de posse no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Prometo bem e fielmente exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis do país. Peço ao senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal, doutor Eduardo Toledo, para fazer a leitura do termo de posse. Termo de posse de Sua Excelência o senhor Flávio Dino, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presente o senhor Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet Branco, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, tomou posse e entrou em exercício, após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo, nos termos da Constituição e das leis da República, Sua Excelência o senhor Flávio Dino, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, para o qual foi nomeado por decreto de 31 de janeiro de 2024, publicado no Diário Oficial da União, no mesmo dia, com base no artigo 84, inciso 14, da Constituição Federal. Para constar, lavrou-se este termo, que vai assinado pelo senhor presidente, pelo empossado, pelos demais membros da Corte, pelo senhor Procurador-Geral da República e por mim, Eduardo Toledo, diretor-geral da Secretaria. Nesse momento, então, o diretor-geral da Secretaria vai levar os documentos para que todas as autoridades que foram citadas por ele agora possam assinar a posse do ministro Flávio Dino. Ele que, então, chega agora, né, ao Supremo Tribunal Federal, depois da indicação feita no ano passado pelo presidente da República, aprovada pelo Senado. Ele vem depois de Cristiano Zanin, que tomou posse no dia 3 de agosto de 2023. Agora, em 2024, tem o ministro Flávio Dino. E caso nenhum outro ministro decida antecipar a sua aposentadoria no Supremo Tribunal Federal, o que não costuma acontecer, né? Essas seriam as duas indicações feitas, então, pelo presidente Lula neste atual mandato de ministros do Supremo Tribunal Federal. São as indicações que caberiam a ele nesse terceiro mandato do presidente da República. As autoridades continuam fazendo a assinatura desse termo de posse. A gente volta a acompanhar. Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o senhor ministro Flávio Dino, e Pronto. Ministro Flávio Dino agora oficialmente é ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele está recebendo aí esse anúncio bastante sorridente. Agora os convidados estão de pé, levantaram-se para aplaudir o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Enquanto havia também a leitura ali do termo de posse, né? Flávio Dino estava respirando fundo atrás, como que, ufa, cheguei até aqui, chegou esse momento. E a gente deve aguardar agora, provavelmente, o discurso dele de entrada no Supremo. Mendes e Cristiano Zanin conduzam o novo ministro para ocupar o seu lugar na bancada. Agora o ministro vai cumprimentando, né? E eu vou narrando aqui exatamente para as pessoas que nos acompanham pela rádio possam entender o que está acontecendo. Quem nos assiste na TV ou no YouTube já consegue ver a imagem, mas o ministro, depois de cumprimentar, então, outros integrantes do Supremo Tribunal Federal, agora toma sua posse na cadeira, na bancada. Está bem próximo ali do ministro Anderson Torres e também... André Mendonça, desculpa, gente. Desculpa. Também ao lado do ministro André Mendonça. Segre olhou com o olho arregalado que quase saltou da órbita aqui. Ministro André Mendonça e também ao lado dele está o ministro Alexandre de Moraes. Todos sabem, essa é uma solenidade muito simples e sem discursos.
eu apenas me limito a fazer uma brevíssima saudação de boas-vindas ao nosso novo ministro Flávio Dino, que é uma pessoa que é recebida por todos nós com imensa alegria, um homem público que serviu ao Brasil em muitas capacidades e nos 3 poderes. Flávio foi deputado federal, foi senador da República, foi governador de estado por 2 vezes, reeleito de maneira consagradora, e talvez o que menos pessoas saibam, foi ministro da Justiça, portanto esteve também no Executivo, e embora uma faceta talvez menos conhecida do seu currículo, Flávio é juiz federal concursado, foi o primeiro colocado do concurso dele de juiz federal, portanto também trafegou pelo Judiciário e foi secretário do Conselho Nacional de Justiça na gestão do ministro Nelson Jobim, que também nos honra hoje aqui com a presença. E, na verdade, a presença maciça nesse plenário de pessoas de visões políticas as mais diversas apenas documentam como o agora ministro Flávio Dino é uma pessoa respeitada e querida pela comunidade jurídica, política e pela sociedade brasileira. E a presença maciça de todas as pessoas, de todas as visões aqui também documentam a vitória da democracia, da institucionalidade e da civilidade. De modo, Flávio, que nós o recebemos aqui com muita alegria. A vida é dura, mas é boa porque nos dá o privilégio de servir ao país sem nenhum outro interesse que não seja o de fazer um país melhor e maior. Essa é uma cerimônia simples, como eu disse. Eu apenas gostaria de registrar a maciça presença e peço desculpas pela extensão da lista, que não para de aumentar, como podem perceber, de pessoas que acorreram aqui para testemunhar esse momento culminante na carreira do ministro Flávio Dino. Portanto, queria cumprimentar com igual alegria o senhor vice-presidente da República, o senhor Geraldo Alckmin. As vantagens da institucionalidade é que tudo vira rotina nessa vida. É um prazer tê-lo aqui uma vez mais. Cumprimento também com muita alegria a primeira-dama da República, a senhora Janja Lula da Silva, e também a senhora Lu Alckmin. Se eu puder pedir a gentileza, sem amolar ninguém, podíamos aplaudir ao final. A lista é longa. Cumprimento o senhor ex-presidente da República, Fernando Collor, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, na pessoa de quem cumprimento os senhores ministros do Superior Tribunal de Justiça, mas, de acordo com o protocolo, não posso resistir à circunstância de nominá-los pelo prazer de ter aqui os ministros Humberto Martins, Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Rogério Schietti, Reinaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Teodoro Silva Santos, José Afrânio Vilela, quase uma sessão do Superior Tribunal de Justiça, presidente do Superior Tribunal Militar, ministro tenente brigadeiro do ar, Francisco Camelo, a pessoa de quem cumprimento também o senhor ministro Arthur Vidigal de Oliveira, aqui presente, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, e os ministros do tribunal que o acompanham, Cristina Peduzzi, Cátia Magalhães Arruda, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Adelaide Alves Miranda Arantes, Alexandre Agra Belmonte, Cláudio Brandão, Maria Helena Malman, Alexandre Luiz Ramos, Alberto Balazeiro, Morgana de Almeida Richa, Liana Scheibe. Cumprimento também o senhor Corregedor-Geral, Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, e também os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça aqui presentes, Caputo Bastos, José Edivaldo Rotondano, Renata Gil, Pablo Coutinho Barreto, João Paulo Chouquer, Marcos Vinícius Rodrigues, Daiane Nogueira de Lira, Luiz Fernando Bandeira de Melo. E os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, André Ramos Tavares, Floriano de Azevedo Marques Neto. Cumprimento os ministros de Estado
na pessoa inicialmente do ministro Ricardo Lewandowski, que por muitos anos honrou esta casa. Alegria tê-lo aqui. E também os ministros de Estado. José, aqui Sua Excelência sentava do lado de cá, eu estava procurando. E os ministros de Estado, José Múcio Monteiro Filho, Fernando Haddad, Silvio Costa Filho, Carlos Fávaro, Camilo Santana, da Educação, Margarete Menezes, Luiz Marinho, do Trabalho, Nízia Verônica Trindade Lima, ministra de Estado da Saúde, Márcio França, Alexandre Silveira de Oliveira, Simone Tebet, Esther Dweck, Juscelino Filho, Luciana Santos, Celso Sabino, Valdes Góes, Paulo Teixeira, Aniele Franco, Márcio Macedo, Marcos Antônio Amaro dos Santos, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha do Brasil, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias. Dá quase para o senhor fazer uma reunião de gabinete aqui também hoje. Vou esperar acabar essa reunião. Tem uma salinha ali atrás. Cumprimento igualmente o governador do Distrito Federal, doutor Ibanez Rocha, o governador do Estado do Maranhão, Carlos Orleans Brandão Júnior, e cumprimento igualmente os governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do Pará, Helder Barbalho, de Goiás, Ronaldo Caiado, governador do Ceará, Eumano de Freitas da Costa, João Azevedo, da Paraíba, Rafael Fonteles, do Piauí, Clécio Luiz, governador do Estado do Amapá. Cumprimento o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desembargador José Cruz Macedo, e o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Paulo Sérgio Pereira Velten, bem como todos os presidentes de tribunais aqui presentes, os desembargadores Carlos Alberto França, Alberto Delgado Neto, Antônio Abelardo Benevides Moraes, João Benedito da Silva, Ilo de Almeida Souza, Francisco José de Oliveira Neto, de Santa Catarina, Nélia Caminha Jorge, Luiz Fernando Keppen, Paraná, Regina Ferrari, Raduan Miguel Filho e... E registro igualmente a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Roberval Casemiro Bellinati, do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, desembargador José Luiz de Oliveira de Almeida, já estou na metade, pessoal, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, Márcia Andréia Farias da Silva, e igualmente presidentes de tribunais regionais, Dr. Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, Dr. Célio Horst Valdraff e desembargador Samuel Hugo Lima, o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Rodrigo Lago, na pessoa de quem cumprimento todos os parlamentares estaduais, o vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador Marcos Augusto de Souza, e também os presidentes dos tribunais da Segunda Região, professor Guilherme Calmon Nogueira da Gama, desembargadora Marisa Ferreira dos Santos, desembargadora Mônica Cifuentes, do TRF da 6ª Região, e os senadores Dr. Irã, Tereza Leitão, Leila Barros, Zenaide Maia, Daniela Ribeiro e Randolfo Rodrigues. E os deputados e deputadas federais Daniel Almeida, Jandira Fegali, Heriberto Medeiros, Alencar Santana, Pedro Campos, Bandeira de Melo, Aliel Machado, Odair Cunha, Benedita da Silva, Duarte Júnior, Fernanda Melchiona, Márcio Gerri, Pastor Henrique Vieira, Renildo Calheiros, Flávio Nogueira, Dilvanda Faro, Aguinaldo Ribeiro, Ana Paula Lima e Fábio Macedo. Cumprimento igualmente, com muita alegria, o cardeal arcebispo da Arquidiocese... Bom, vocês viram aí a tela dividindo agora, justamente porque, ao mesmo tempo em que há cerimônia de posse do ministro Flávio Dino em Brasília, no Rio de Janeiro, o secretário de Estado americano Antony Blinken fala neste momento à cúpula do G20 que acontece no Rio de Janeiro. Antony Blinken, que chegou ao Brasil, teve um encontro com o presidente da República, o presidente Lula, tratou sobre comércio bilateral, sobre interesses de ambos os países e, claro, também sobre essa crise
crise diplomática que começou desde o último domingo, quando o presidente Lula fez o discurso sobre a situação provocada pelos ataques de Israel à faixa de Gaza. A gente vai manter o olhar ali na fala do Antony Blinken e trazer os destaques para você aqui depois e acompanhar, por enquanto, a cerimônia de posse do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Tudo ao vivo. A presidente da ANA-MATRA, a doutora Luciana Conforte, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, doutor Manuel Murrieta e Tavares, o subtenente Adalberto Cunha de Oliveira, que regeu a fanfarra do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas. Cumprimento todos os familiares e amigos do empossando, cumprimento os profissionais de imprensa que prestigiam essa cerimônia, cumprimento as servidoras e servidores e colaboradores desta e de outras cortes, especialmente o pessoal do cerimonial, que trabalhou duro para organizar esta cerimônia, que tem uma enorme afluência de pessoas que documentam o ministro Flávio Dino como Vossa Excelência é estimado na vida pública brasileira. E, cumprida a finalidade desta sessão, eu queria solicitar a todos os presentes que permaneçam em seus lugares até a saída dos ministros e das demais autoridades que compõem esse dispositivo. O cerimonial desta casa orientará o deslocamento para o local dos cumprimentos e, assim, cumprida a finalidade dessa cerimônia, eu a declaro encerrada, agradecendo a presença de todos e cumprimentando uma vez mais